Opinião internacional: as crises não dormem, a diplomacia não descansa. Tanto assim que, enquanto vivemos o ideal do Barão de Coubertin nas Olimpíadas de Paris, também somos obrigados a convocar o nosso colunista, o embaixador José Vicente Sá Pimentel, para comentar os novos eventos, né, que surgiram desde a nossa última conversa. Prazer falar com você novamente, embaixador. Prazer é todo meu nessa maratona, né? Nessa maratona de crises internacionais. Nós tivemos uma manifestação do presidente Lula sobre que nada de grave ou assustador aconteceu na Venezuela. E aí, como é que fica a diplomacia brasileira? Como é que ficam as relações nesse meio tempo? Bom, você fica atenta, porque, na verdade, o que nós temos que fazer é monitorar da maneira mais próxima possível o que está acontecendo agora na Venezuela. Você precisa estar lá, você precisa estabelecer muitos contatos, você precisa ouvir muita gente, entende? Ficar rouco de tanto ouvir as várias versões que sairão, muito provavelmente, e era de se esperar que saíssem depois de uma situação dessa. A posição fundamental, que, aliás, foi reiterada pelo presidente Lula, é de que nós queremos ver essas atas, né? Nós e todos os outros países, os Estados Unidos também. Agora, veja você que como é importante essa posição do Brasil, como é importante o fato de nós termos tido um representante pessoal do presidente in loco. A importância que o Brasil tem e que o Brasil vê reconhecida é expressa pelo grande número de países que estão querendo conversar com o Brasil e, sobretudo, pelo telefonema que o presidente Biden deu ao presidente Lula. Eu acho que todos os críticos podem discutir muitas coisas, mas dificilmente poderão contestar o fato de que isso foi uma demonstração importantíssima do prestígio da diplomacia brasileira. Perfeito. E essa posição do Brasil, que a posição do presidente, obviamente, se confunde com a posição do Brasil em relação a essas questões. Até que ponto isso pode interferir e, de certa forma, referendar a posição do presidente Maduro? Eu acho que, se você perguntar às pessoas mais próximas e aos políticos brasileiros, eles dirão que as observações feitas pelo presidente foram impromptu, né? Não foram nada escritas, foram na hora, e isso daí é claro que tem uma importância, porque revela o que vai na alma do presidente, mas o presidente também foi muito cauteloso ao dizer que nós estamos esperando as atas, que essas sim são o nó górdio dessa situação, né? Nós precisamos saber que a oposição ia reclamar, isso já era sabido. Se a oposição tivesse vencido, as reclamações do Maduro também seriam de se esperar. É claro que a oposição e o governo Maduro não estão no mesmo nível, mas era de se esperar que houvesse reclamações, fosse quem fosse o vencedor no pleito, não é mesmo? Então, é isso. Acho que se há uma influência direta no que na opinião pessoal, dita sem um script, sem nada escrito, dita pelo presidente, acho que tem certamente uma importância, porque se trata do presidente, mas não define a posição que nós temos que desenvolver numa contingência de negociações muito difíceis.
Perfeito. E falávamos aqui na nossa última conversa sobre o sonho olímpico, e nesse meio tempo, o atleta palestino Fares Badawi, se eu acerto a pronúncia do nome dele, ele declarou que deixaria a Olimpíada se tivesse que enfrentar um atleta israelense no judô. E um pouco depois, tivemos uma execução de um líder do Hamas em Teherã, agravando a situação no Oriente Médio. O líder supremo, Ali Khamenei, já declarou que vai se vingar contra Israel, por esse assassinato, e a situação não é das mais tranquilas, obviamente, na região. Você, com a sua experiência, como é que podemos analisar esses fatos no Oriente Médio? Realmente isso aí é uma coisa muito importante, né? Isso é uma coisa lamentável, e com um tipo de repercussão provável, difícil de você avaliar no momento. O Netanyahu, primeiro-ministro israelense, já fez declarações, e por essas declarações muita gente está interpretando que elas trazem implicitamente um reconhecimento de que se tratou de uma ação israelense. Eu acho que também vai haver outros analistas, outros observadores que vão procurar relacionar o que aconteceu agora, né? Acaba de acontecer no Irã, a eliminação desse alto personagem do grupo Hamas, e a viagem feita recentemente por Netanyahu aos Estados Unidos, em que ele teve encontros sucessivos com o presidente Biden, com a candidata, acho que já podemos dar por seguro que Kamala Harris será a candidata do Partido Democrata, e o candidato do Partido Republicano, Donald Trump. Como essa crise gerada no Oriente Médio pode afetar as eleições nos Estados Unidos? Se isso partiu realmente do governo Netanyahu, o governo Netanyahu precisa ser responsabilizado e precisa ser criticado e precisa haver, inclusive, uma reação a isso. Mas se houver uma reação que não seja muito bem pensada e muito bem aceita, isso pode causar danos à candidatura da Kamala Harris. Uma das grandes vantagens da mudança de candidato no Partido Democrata foi que o eleitorado jovem democrata, que estava se voltando contra o presidente Biden, devido ao tratamento dado à questão no Oriente Médio, à questão da falta de um cessar-fogo. Houve protestos em várias universidades americanas, houve várias manifestações de líderes estudantis, gente jovem, que normalmente vota no Partido Democrata. Houve várias manifestações de que eles não votariam nessas eleições porque estavam decepcionados com Biden, porque ele não conseguia o acordo de cessar-fogo. E agora vem uma ação completamente fora de hora, fora de hora é a maneira de dizer, né? Inesperada, difícil de explicar, e no entanto, essa reação, se veio de fato, se for comprovadamente uma ação do governo Netanyahu, ela terá que ter uma resposta no governo americano. E essa resposta, entende? Quem está à vontade para dar essa resposta, para dizer o que ele faria se estivesse no governo, é o candidato do Partido Republicano, porque ele não tem uma responsabilidade direta, não é mesmo? E qualquer que seja essa resposta, ela desagradará, seja a juventude que já havia manifestado a sua contrariedade contra a falta de uma ação conclusiva dos Estados Unidos, de maneira que Israel aceitasse um cessar-fogo,
E também, se for a favorecer essa juventude, vai desagradar lideranças e o lobby judeu nos Estados Unidos. Então a conclusão que a gente chega é que vai haver uma interferência direta, né, na eleição americana, e a Kamala Harris vai ter que afinar muito o discurso dela no momento eleitoral desse, para responder as perguntas que serão, certamente, farão parte dos debates, né, do grande debate que vai acontecer entre eles, né? Ela enfrenta uma situação muito difícil. Na verdade, essa ação, a eliminação no Irã, o Ali Khamenei já fez uma manifestação de que atacará diretamente Israel. Imagina se uma coisa dessa acontece, não é mesmo? Porque, felizmente, você tem atualmente, né, já foi empossado o novo chefe de governo do Irã, que é uma pessoa mais moderada. Mas realmente isso é uma tremenda desfeita, isso é um desafio, né, a esses moderados, porque também haverá quem vai dizer que o autor desse ataque não foi absolutamente as Forças Armadas israelenses, e sim algum grupo iraniano radical que quis colocar o primeiro-ministro moderado em apuros desde o primeiro momento. Embaixador, quanto às eleições dos Estados Unidos, o Partido Democrata, os estrategistas, estão vislumbrando um novo caminho para atingir a candidatura do ex-presidente Trump. Qual seria esse caminho? Olha, esse é um desenvolvimento inesperado, mas extremamente interessante. Você sabe que o Trump é um desses personagens que a gente fala, né, Teflon, nada parece grudar no sujeito, você fala sobre as coisas, você fala sobre o 6 de janeiro, sobre os absurdos que foram, enfim, as mortes causadas no Capitólio e tudo mais, mas isso passa porque, enfim, ninguém tem os que votaram no Trump continuam votando nele. Mas agora eles descobriram uma outra coisa, baseado no atual candidato à vice-presidência, J.D. Vance, que é um rapaz novo, ele tem exatamente a metade da idade do Trump, né? Ele tem 39 anos, e é um rapaz interessante. Ele veio de família pobre, escreveu um livro e se tornou, por investimentos nessa questão do Silicon Valley, ele se tornou um sujeito muito rico. E ele tem posições que são muito duras contra as mulheres, por exemplo. Agora, sobretudo com as mulheres que não têm filhos. Ele diz que essas mulheres, ele fez declarações, e há vídeos, né, que as mulheres elas se tornam, por não terem filhos, elas se tornam amarguradas e amarguram a vida do país inteiro. E é uma pena que essas figuras estejam no comando do Partido Democrata. A Kamala Harris, como você sabe, né, ela não tem filhos com o marido dela. O marido, sim, tinha 2 filhos, e ela é mãe, madrasta, né, desses 2 filhos. E há muitas outras pessoas, muitas outras mulheres que têm vidas notáveis e que não tiveram filhos, não quiseram, não puderam ter. Isso e mais uma outra coisa que está correndo. Esse J.D. Vance, que é um rapaz, enfim, ele teria em algum momento dito que isso aí é uma coisa que eu não estou afirmando, mas é o que se está dizendo. Ele teria dito que ele teria distribuído um vídeo em que aparece um golfinho, aparentemente fazendo como se estivesse tendo relações sexuais com uma pessoa num barco, entende? É um vídeo que está aí, eu vi esse vídeo, existe de fato, e as pessoas estão dizendo, em função disso, que esse pessoal é muito estranho. Esse é um personagem muito estranho.
A palavra estranho, né, em inglês é weird, que é mais do que estranho, um pouco esquisito, além está sendo utilizado agora. Inclusive, a Kamala usou num recente discurso dela, dizendo que os republicanos são estranhos, são weird. E isso está pegando. Curiosamente, está havendo um grande movimento a favor da Kamala, porque tanto o Trump, com várias coisas que ele fala, né, e faz, gestos que ele faz, as pessoas agora estão, os democratas estão recortando esses instantes e colocando embaixo. Isso é muito estranho, esse pessoal está muito estranho. O candidato J.D. Vance tem essa questão do sexo com golfinho, mas tem outra também, com negócio com um sofá, uma história estranhíssima, muito estranha mesmo. Perfeito. Agradecer aqui ao embaixador José Vicente Sá Pimentel por mais esses esclarecimentos, essas informações que ele nos traz, essa análise tranquila que ele nos traz sobre os fatos preocupantes no planeta, né, José Vicente? Sim, não é uma fase, eu não sei, tem essa coisa de Mercúrio retrógrado, eu não entendo muito bem. Não entendo muito bem dessa coisa, não, mas alguma coisa no ar tá difícil, tá complicado. E para quem acredita nisso, o mês de agosto tá aí, né? Que é um mês famoso pelos desgostos. Mais uma vez, muito obrigado e até a nossa próxima conversa. Obrigado, Luciano. Um grande abraço. Esse foi mais um Opinião Internacional. Obrigado pela audiência.